É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi, hoje internacional para vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu comentário e compartilha para todo mundo. Dessa maneira, você ajuda, na verdade, a gente a expandir e a continuar o nosso trabalho. Mas vamos lá para o nosso bate-papo. Roda a vinheta aí. Vamos lá, então. Hoje, com a nossa convidada Jordana Oliveira, ela que tem uma página, ela segue um trabalho chamado Voando Alto Ciência, e realmente foi para longe, voou alto, foi para longe, está no Canadá. Ela que, posso chamar de cientista, é isso mesmo? Posso falar que é uma cientista? Jordana, já quero logo de cara primeiro agradecer, né, por ter aceito o convite aqui a participar do nosso canal. Difícil conciliar as agendas, os horários, mas deu certo, que bom, fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado. E hoje eu quero, antes de você falar qualquer coisa, a Terra não é plana, não é verdade? Não, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, espero contribuir aqui, vamos conversar de vários assuntos, né? Então, e levar esse legado que não, a Terra não é plana e esse ano ela voltou ao eixo, né? Voltou a ser redonda para nossa alegria e esperamos aí estar no combate às fake news, em defesa da ciência, para a gente poder espalhar mais evidências às pessoas e que a gente possa discutir, debater, né? As opiniões, as ideias, mas com base em evidências e não em mentiras que circulam no WhatsApp. Boa, legal. Jordana, então, o que é ser uma cientista? Como você se tornou uma cientista? O que você faz aí no Canadá? Olha, então, ciência, numa forma bem ampla, é um método, né, que a humanidade construiu para você responder perguntas através ali de alguns passos, de um protocolo. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos vontades, nós temos crenças. Então, a gente tentou desumanificar a ciência, né, um método para a gente poder responder as perguntas sem a interferência humana, né, sem a interferência das nossas crenças, sem ter esse conflito. E os cientistas, eles se baseiam em projetos de pesquisas ali, que vai ter uma pergunta, né, fundamental e tal, assim, para no final do seu experimento, do método que eles seguiram, eles responderem aquela pergunta, ou descreverem um novo método, descreverem um novo fenômeno. E eu sempre fui apaixonada por ciência, porque eu adorava cinema, então o meu primeiro contato com ciência foi o cinema, a ficção científica. Quando a gente se torna cientista, a gente vê que não é bem daquele jeito, né? Tipo, a gente continua se divertindo com o cinema, com a ficção científica, com a arte, né? Mas a gente vê que tem muito sensacionalismo, né? Mas a minha paixão por ciência começou assim, com uma ficção científica na escola, tentava levar para os professores e tal, introduzir assuntos científicos, e eu me apaixonei muito por genética, né? Então, hoje eu sou geneticista, eu fiz biologia na faculdade, que foi onde eu tive a oportunidade de entrar para a ciência, e para você ser um cientista no Brasil, no mundo, você tem que seguir uma carreira acadêmica, que é você ter um doutorado, né? Porque no doutorado você vai escrever uma tese sobre um assunto. E no meu caso, eu que gostava de genética, o meu doutorado foi em genética, e eu me especializei em evolução de genomas, que é você estudar o DNA dos organismos e entender como é que eles estão evoluindo, como é que eles estão se modificando. Então, eu faço parte dos cientistas de ciência de chão de fábrica, ciência básica. A minha pesquisa, eu não vou desenvolver um fármaco, eu não vou vender uma nova ideia, mas eu estou atrás de um novo conhecimento, a partir de evidências que já foram construídas ao longo da história da ciência, e eu vou tentar desvendar outros mistérios que ainda não foram descritos, né? Então, é basicamente por aí. E o dia a dia de um cientista no Brasil é
basicamente professores universitários e alunos de pós-graduação que fazem a ciência brasileira. No mundo, a gente tem institutos de pesquisa, a gente tem empresas também que desenvolvem ciência, e todos eles atrás aí de responder novas perguntas, ou fazer novas perguntas também, né? Porque é assim que a gente vai gerando conhecimento. Que bacana. E você estudou aonde aqui no Brasil? Como foi a sua trajetória até chegar aí no Canadá? E você está do lado francês ou do lado que fala inglês? Então, eu sou do Paraná, eu fiz na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu fiz licenciatura em Biologia, que é um curso que, além da especialidade ali de Biologia, você também tem as disciplinas pedagógicas, você tem a licença para dar aula, sempre tive essa paixão também por ensino, por isso que estou na carreira acadêmica, né, para ser professora e pesquisadora. Então, eu comecei lá, e na UEPG eu tive contato com professores que tinham relações, tinham colaboração com o pessoal de Botucatu. E daí, assim que eu caminhei para Botucatu, voei para Botucatu, fiz o meu mestrado e meu doutorado no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, fiquei 6 anos lá desenvolvendo a minha pesquisa e aprendendo a ser cientista. E para o cientista, eu falo que a ciência não tem fronteiras, né? Então, por isso que eu tenho Voando Alto Ciência, porque foi através da ciência que eu descobri que eu poderia visitar lugares, conhecer pessoas, aprender uma nova língua para a gente poder se comunicar. E para um cientista poder experienciar mais relações e outras áreas ali do seu objeto de pesquisa, ele precisa sair do país. Então, era uma das minhas metas construir ali uma experiência internacional, encaixar uma experiência internacional. Eu tentei durante a pandemia, eu tinha bolsa aprovada já para isso, mas aí durante período de 2020 ali, que foi bem conturbado, foi cancelado, então eu não consegui fazer meu estágio no exterior, e daí eu decidi que então eu ia para o pós-doc, que para quem não sabe, pós-doutorado é um estágio de pesquisa para doutores, né? Então não é um título, eu não vou receber título de pós-doutorando em alguma coisa, ou pós-doutora, o doutorado é o último título que você tem, mas o pós-doutorado você tem ali autonomia para você poder desenvolver uma pesquisa em um laboratório. Então, um curto período que você tem para você desenvolver ali a sua pesquisa. E eu decidi, então, correr atrás de um pós-doutorado no exterior, até porque no Brasil as coisas estão bem complicadas, a gente tem pouquíssimas oportunidades para pós-doutorandos, e aí fui procurando no Twitter, em vários lugares, vagas para pós-doutorando, e pós-doutorando aqui no exterior, ele é um cargo de emprego, é um emprego, então é um cargo que custa para as universidades, então alguns pesquisadores também não têm vaga, não é porque a gente está no exterior que as coisas são a mil maravilhas, não, a ciência no mundo todo, a gente tem muita dificuldade ainda em avançar em alguns aspectos, e principalmente questão de investimento. Então, no mundo todo existe essa crise do meio acadêmico que está inflado e as coisas caminham muito devagar. Então, tem muita coisa que precisa mudar. Mas eu consegui essa oportunidade aqui no Canadá, por conta da experiência que eu tinha em genética e tudo mais, eu vim desenvolver minha pesquisa aqui. Eu trabalhei minha vida toda com genética de peixes, e aqui eu estou trabalhando com genética de fungos. Então, eu estou aplicando o que eu sabia, né, todo o meu background de genética e evolução de peixes, eu estou aplicando agora em fungos, trouxe um pouquinho da minha experiência e estou aprendendo coisas novas. E eu estou no lado inglês, até porque não tenho skills em francês, estou pensando em aprender francês aqui, porque já que eu estou aqui no Canadá, né, que é bilíngue, quem sabe ter essa oportunidade é legal, né? Mas estou a universidade que eu estou, a Universidade de Ottawa, estou na cidade de Ottawa, ela é bilíngue. Então, existem aulas de francês, aulas em inglês, mas como a pesquisa é internacional, a língua é o inglês, assim como o dólar é a moeda comum no mundo todo, né, na economia. Então, na pesquisa também funciona, o inglês acaba sendo meio universal, assim. E você falou sobre
ciência brasileira, né? Nós presenciamos, né? Acho que você mais veio um desenvolvimento literalmente da ciência brasileira, do e, e aí nós vimos quanto nós dependemos dessa ciência agora na pandemia, né? E ainda assim, há quem confrontasse, o que era o que era evidenciado, o que era realmente comprovado, ó, é assim feita dessa maneira, e realmente aqui foi pronto, né? A razão estava no ataque, ela recebia. Esse sucateamento, agora com essa mudança do governo, com essa reviravolta que teve nos últimos minutos ícones da ciência brasileira, o Ricardo Silvão, da discussão dele por ter demonstrado dados, se não me engano, sobre o desmatamento na Amazônia, etc. E agora voltou, né? Voltou para o CNPq, é isso, falei certo, né? Não é a sigla, e é um instituto que cuida das bolsas dos cientistas, né? Isso que cuida da grana, investimento dá um pingo de esperança. Eu vi que nas suas redes sociais você ficou feliz, você ficou animada com esse retorno, né? E, aliás, com pessoas bem gabaritadas, assumindo seus devidos cargos ali. Como é que, então, você, vendo dentro do meio dos passar pela pandemia? E, aliás, explica para nós bem rapidinho o que é esse vírus aí. Ele já foi embora, já estamos tranquilos, já estamos imunizados, e tá. Olha, então, são vários pontos. Eu acho que essa situação que a gente viveu em 2020 veio para revolucionar todas as áreas, né? Dar uma chacoalhada na nossa sociedade para a gente, olha, tem que reorganizar muita coisa. Uma delas foi até fazendo uma crítica interna aos cientistas, a forma como a gente faz ciência, que muitas vezes é desconexa, assim, não está conectada à sociedade. Então, não adianta nada nós, como cientistas, continuar fazendo os nossos trabalhos, colocar na gaveta ou publicar só para quem fala a língua da ciência entender. E foi isso que a pandemia nos mostrou, né? Porque estavam os cientistas lá na Torre de Marfim, um abismo, e a sociedade precisando de ajuda, e um não conseguia conversar com o outro, e a gente deu espaço, né, para que tivesse as fake news, para tivesse esse espalhamento aí de desinformação, porque a desinformação e a falta que a gente fala do letramento científico é algo tão crônico na nossa sociedade que não é agora que a Terra voltou a girar no nosso país, redonda, voltou ao eixo, que a gente vai conseguir resolver. É algo que vai demorar anos e tem que ser um trabalho, assim, uma via de mão dupla, né? Tem que ser tanto da parte externa à sociedade científica e também tem que ter o esforço da sociedade científica de parar de ficar falando grego, né? Parar de ficar falando só para os seus iguais. E falando de uma forma geral da pandemia, eu não é minha especialidade na imunologia ou na epidemiologia, mas eu acredito que, assim como a gente tem várias ondas de gripes, né, do vírus influenza, vai acontecer com o coronavírus. Claro que o coronavírus é um vírus muito mais complexo que ocasiona uma inflamação no nosso corpo, não é uma gripe, mas é uma inflamação, e a gente tem estudos até hoje falando da Covid longa, né, de sequelas que as pessoas têm, e essa regressão que às vezes demora para acontecer, mas eu acredito como tanto a sociedade como os cientistas se despertaram para esse alerta, a gente tem as vacinas sendo atualizadas, eu acho que está todo mundo monitorando, acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, já espalha um alerta. Eu acho que esses 2 anos que a gente viveu
mudou muito o comportamento das pessoas e para nos deixar alerta. Então, talvez esse vírus não vá embora mesmo e a gente tem que ficar atualizando as nossas vacinas ano a ano e tomando cuidado. Infelizmente, a gente tem as pessoas que estão com um sistema imunológico comprometido, ou então que tem uma outra condição, que vão acabar sofrendo, assim como outras diversas doenças que a gente tem, mas por isso que a gente precisa associar aí a ciência à sociedade para a gente continuar defendendo, né, as nossas populações. E sobre o que você falou do professor Ricardo Galvão, olha, é uma alegria imensa que todos os cientistas temos agora no ano de 2023, porque a gente pôde respirar aliviado depois de tanto embate, de tanta crítica que a gente sofreu mesmo e sucateamento da ciência. Então, a gente espera que consigamos construir coisas sólidas para a política brasileira, porque eu também faço parte dos Cientistas Engajados, é um grupo de vários cientistas do Brasil que se uniram para poder conversar sobre política e atuar politicamente no Brasil. Assim como acontece nos Estados Unidos, eles têm um grupo de cientistas que estão lá no Congresso americano, sempre colocando as suas ideias e buscando políticas públicas baseadas em evidências. Porque, inclusive, agora tem um projeto de lei que quer extinguir a obrigatoriedade de alguns diplomas para você atuar em algumas áreas, tipo engenharia, psicologia, o que é um extremo absurdo, né? Uma pessoa que não tem conhecimento para construir um prédio poder assinar um projeto. Então, esse grupo dos cientistas engajados também se engajou em lançar candidatos. O professor Ricardo Galvão foi o nosso candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele não ganhou. O Ricardo Salles tomou o lugar dele, que a gente fala, porque o Ricardo Salles era o ministro do meio ambiente no governo Bolsonaro, e foi ele, inclusive, que teve um embate na época que o professor Ricardo Galvão era presidente do INPE, e o INPE estava fornecendo aqueles dados sobre o desmatamento no Brasil que estava aumentando, e eles negaram, né? Um governo negacionista total. Então, agora chegou a nossa hora, né? Agora chegou a hora de sermos ouvidos, e eu espero que seja uma gestão aí. O CNPq, ele é um órgão dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai cuidar da distribuição de dinheiro para fomentar projetos de pesquisas nas universidades. Então, seja bolsa para alunos, seja bolsa para professor, seja pagamento de projeto de pesquisa, financiar reagente, compra de materiais, etc. Então, a gente espera também que o professor possa traçar estratégia para a gente também aumentar não só a nossa pesquisa dentro das universidades, mas também dentro das empresas, expandir a nossa indústria e voltar o avanço em inovação, né, no país. O problema que eu vejo é que a ciência nunca foi prioridade em governo nenhum. Apesar da gente ter um avanço, aumentos nas eras do governo PT, principalmente da Dilma, que foi, eu acho que os maiores valores que a gente teve, nós ainda ficamos muito atrás de países desenvolvidos. E tudo isso flutua muito. Tem ano que a gente tem dinheiro, no outro ano não tem mais. Então fica insustentável. O que a gente precisa correr atrás, independentemente se é um governo de direita, se é um governo de esquerda, independente de partido político, é que investimento em ciência e tecnologia seja uma política de Estado, né? Que a gente tenha aquele dinheiro garantido para o país continuar avançando, porque a gente fica muito refém. Se é simpatizante com o governo, se não é, e daí tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem. Então é por isso que os cientistas engajados continua lutando, eu também continuando lutando no Voando Alto, mesmo estando longe do Brasil, é o meu país, vamos ver se eu volto, né, como é que vai ser o futuro, mas eu acho que é uma luta aí de todo mundo, né, é uma causa justa. Com certeza. Agora, um assunto que está muito em alta, né? Vamos falar de fungos, e não é de shiitake, de shimeji, nem de champignon, né? Vou falar da sua especialidade. Mas, como a gente estava conversando um pouco antes, né? Essa especialidade está na moda,
mas a gente está em alta, né? E a gente precisa falar um pouquinho disso aí, explicar mais ou menos para a galera que está assistindo, né? Se isso pode acontecer ou não. Então, tá tendo uma série, tá rolando uma série que tá fazendo muito sucesso, The Last of Us, que é de um jogo também, e o jogo também fez muito sucesso. E a série, assim, para quem... Eu não joguei, eu não cheguei a jogar, só estou assistindo a série. Para mim, ela é muito bacana, muito perfeita, muito interessante. Que ela fala de um fungo. Esse fungo, ele existe realmente, né? Onde ele domina, ele zumbifica os artrópodes, né? As formigas, o escorpião, etc. Isso? Se eu estiver errado, você vai me falando aí. Eu fiz minha liçãozinha de casa, mas vamos ver se e aí, esses fungos eles se adaptaram às circunstâncias climáticas, né, da atualidade e começaram a se espalhar pelos seres humanos e aí foi dominando praticamente toda a Terra, né? Até onde é verdade o que a série fala, até onde não é, e o que poderia ser e aonde pode chegar assim numa realidade. Então, sabe que é muito interessante? Porque, como eu falei no começo, o que me incentivou a ser cientista foi justamente a ficção científica, né? Então, eu comecei assistindo filmes A Máquina do Tempo e etc., desde muito criança. Foi exatamente esse tipo de conteúdo que me incentivou a ser cientista. Hoje, como cientista, eu tenho uma leitura um pouco diferente, mas o que eu queria deixar aqui, meu recado, é que a gente pode aprender muito com as ficções científicas, tendo um olhar crítico para a gente conseguir diferenciar, né, o que é realidade, o que é ficção, o que é criação, o que é arte, porque a gente também tem essa licença para criar dentro das telas, e daí a gente não pode basear aquela criação também na nossa realidade. Porque eu vi muita coisa nas redes sociais aí, a galera agora tá morrendo de medo de fungo. Meu Deus, porque vai acontecer? E não é bem assim. A gente viveu uma pandemia que foi por um outro tipo de organismo, mas a gente vê que as coisas na vida real não funcionam bem como na série. E a outra coisa que a gente tem a aprender com a ficção é que a gente tem que se divertir também, né? Independentemente se tá certo ali, fiel ou não. Mas como cientista, trabalhando principalmente com evolução e agora com fungos, o que eu poderia dizer? É sensacional na série, no começo eles falando sobre as mudanças climáticas e até mesmo a alteração do homem. Tanto é que tem um debate quente na ciência, é que nós entramos uma nova era geológica que seria o antropoceno, que diferente das outras eras que demoraram muito tempo para acontecer, que trata das transformações que a Terra que acontece, né, sofre, o antropoceno agora é uma transformação que está sendo provocada pelo homem. Então, seja em todas as instâncias que a gente está interferindo na natureza. Então, as mudanças climáticas aqui no Canadá, por exemplo, o nosso inverno não está tão rigoroso. A gente tem um canal que seria o maior canal de patinação do mundo. Esse ano esse canal não vai abrir porque não ficou suficientemente frio para formar um gelo para a gente poder patinar em cima desse gelo. Então também é um indício de mudanças climáticas. E a gente tem muito relatos de possíveis micro-organismos que podem ressurgir do gelo e que estão congelados, quietos lá, e talvez dispararem aí num mundo mais quente. Então, essa parte da série é completamente correta, digamos, essa discussão, uma discussão bem quente, inclusive com desmatamento, a gente abrir, né, restringir o espaço onde diversos organismos viviam e aproximar, né, as cidades, a vida urbana da natureza, do que era a natureza desmatada, também é um outro risco para as pandemias. Agora, os fungos são organismos complexos, no sentido que, por exemplo, bactéria é uma célula, vírus é alguns cientistas consideram como seres vivos, outros apenas como uma cápsula ali que consegue se reproduzir dentro de um hospedeiro. Então,
fungos não são nem plantas e nem animais. Eles estão ali no meio, eles evoluíram um grupo ali no meio. Eles têm, às vezes, algumas características de plantas e algumas características de animais, mas são organismos muito especializados, são bem complexos. Aquele grupo, aquela espécie se diferencia muito um do outro, né? Você tem o fungo que faz a cerveja e você tem o fungo que é o cogumelo. Olha como eles são diferentes. Então, eles são muito especializados ali dentro do ambiente deles. Esse fungo da série, ele infecta formigas e outros artrópodes, como você disse, né? Eles têm essa interação já faz 50 milhões de anos. Então, eles são muito especializados nesse grupo de organismos. Para acontecer uma mutação, como eles falam na série, que vai pular, vai do nada lá, né? Não é um spoiler, mas vai ter o farinha como substrato e passar para toda a população e começar a infectar humanos, isso levaria outros milhões de anos ou milhares de anos. E assim, como nós, seres humanos, somos bem parecidos, né? Somos mais próximos de outros animais, outros vertebrados, então, se aquele fungo que agora infecta seres humanos, também seria possível infectar outros animais e outros organismos aí da Terra. Então, assim, não faz muito sentido. A minha crítica à série, eu acho que o que eu tenho visto aí dos cientistas também, é que se esse fungo tivesse sido criado em laboratório, seria possível. Aí a gente conseguiria manipular, criar mutações e outras ali adaptações para esse fungo espalhar e ele ser, nossa, aí mortal, como mostra na série. Mas como eles dizem que aquilo evoluiu ali espontaneamente, mudou espontaneamente na natureza, fica um tempo ali muito pequeno, além também que eles misturam muito. Primeiro o fungo, você teve que ingerir o fungo para ficar ali germinando, né? E daí crescer, e daí agora ele também é espalhado pela mordida. Mas o fungo originalmente ele infecta as formigas através dos seus esporos, que são tipo sementes, né, do fungo. Então ficam algumas coisas meio desconexas da realidade. Claro, é uma ficção, mas a minha sugestão para a galera que escreveu é que quem sabe escrever uma atualização criando um organismo no laboratório, ou sei lá, um fungo que foi descongelado das geleiras, aí faria mais sentido. Aproveita o tema, né, do aquecimento global, né, do aquecimento do mundo, descongelou, encontrou e aí foi infectado, né? Realmente faria muito mais sentido, né? Interessantíssimo essa ideia. E a gente estava conversando também sobre dinossauros, né? Você falou que os próprios dinossauros, para chegar em extinção, eles passaram por um processo de adoecimento, né, também. Não foi assim, existem, lógico, inúmeras teorias, mas não foi apenas o meteoro que chegou e devastou tudo, mas também eles já vinham passando por esse processo. Como que é? Conta para a galera também, que eu achei muito interessante. Então, sabe o que é interessante? Nós, na evolução, na biologia, nós estudamos extinção, né, e tal, e a extinção dos dinossauros foi de longe a maior. Nós tivemos extinções muito maiores, no mínimo 5 grandes extinções, que a gente chama, que dizimaram, assim, 97, 98% da vida da Terra. E a partir daquilo que sobrou, que daí a vida emergiu de novo, voltou a povoar, e novas espécies voltaram a surgir. A dos dinossauros é a mais famosa porque eu acho que também tem a questão da ficção científica, que a galera curte um dinossauro. Eu sou apaixonada por Jurassic Park. Aqui tem um museu da natureza cheio de fóssil. Dinossauro, gente, é demais. Então eu acho que essa fama, ok, eles fazem jus à fama, mas é uma das extinções menores que a gente tem. Uma outra curiosidade também é que como os grandes répteis, né, os grandes dinossauros, eles foram embora, isso abriu espaço para os mamíferos povoarem. Então, os nossos ancestrais eram ratinhos que viviam noturnamente, né, se escondendo dos dinossauros, e agora, sem o seu principal predador, nós tivemos aí, digamos,
a evolução, a grande expansão, né, o surgimento de várias outras espécies de mamíferos até chegar nos dias de hoje, né? Mas para extinção dos dinossauros, existem várias outras ideias que são discutidas, muitas delas ainda não bem documentadas, mas são ideias que colocam ali um pouco de tempero na história. Então, uma delas é que os dinossauros povoaram a Terra por milhões de anos, eles dominaram a Terra milhões de anos, muito mais do que a nossa espécie. A nossa espécie aí data, até onde se sabe, uns 300 mil anos. Então, o que separa nós e os macacos, por exemplo, são 6 milhões de anos. E os dinossauros, muito mais do que isso. Então, eles povoaram a Terra por tanto tempo que chegou uma época de declínio, que eles chamam, se não me engano, tipo um declínio genômico mesmo, onde eles já não têm mais uma variabilidade suficiente para poder combater doenças. Então, talvez um novo patógeno ou uma nova doença surgiu e também ajudou nesse declínio dos dinossauros, além do asteroide, né? E isso a gente consegue perceber, né? Porque pandemias vão e vêm, e pode ter acontecido a pandemia não só na era humana, mas também na era dos dinossauros. Quem sabe uma pandemia também dizimou boa parte deles. E uma prova de que as extinções, elas não são algo que vai dizimar 100%, a gente tem representantes dos dinossauros até hoje, que são as aves. Então, as galinhas são descendentes aí de dinossauros, eles fazem parte do mesmo grupo, né? Biologicamente falando, a gente fala que aves não existem, é um grupo que a gente criou, porque é alguma coisa que voa, mas, inclusive, não se sabe ao certo, mas muitos dinossauros podem ter penas, mas como penas é algo muito delicado para a gente ter nos fósseis, registro fóssil, né? Então tem várias teorias aí que ainda precisam ser estudadas. E é por isso que a gente precisa de cientista, né? E de ciência fazendo todo dia para a gente ir respondendo essas coisas que ainda ficam no ar. Assim, há umas pesquisas dizendo que os Velociraptors são as linhagens mais diretas da galinha, né? Porque há evidências de que haviam penas neles ali, né? Não é aquele lagartão rápido do Jurassic Park, né? Mas, né, vamos, como você falou, vamos deixar a nossa mente curtir as séries, os filmes, que é bem mais gostoso, né? A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Acho que são assuntos assim extremamente interessantíssimos. Eu acho que prende a atenção, né? E que faz a gente se remeter também à nossa infância de descoberta, daquela época de escola, onde você ficava realmente viajava na tua imaginação, como que é feito tal coisa, como surgiu tal coisa, como que inventaram tal coisa, né? E realmente a gente se prende e se remete à nossa infância, onde a curiosidade ela pegava mais alto ali, né? Depois que vai ficando mais velho, parece que você já ou perde um pouquinho de interesse, ou perde a graça, ou a cabeça está ocupada com outras coisas e você vai deixando a imaginação de lado um pouquinho. Acho que a ciência é um pouco isso, né? Realmente a imaginação tem que estar o tempo inteiro, o instinto de curiosidade tem que estar o tempo todo ativo ali e etc, né? Mas, graças a vocês, cientistas e principalmente as pessoas que estudam fungos, hoje a gente pode saborear deliciosos shiitake, shimeji, com um shoyu temperadinho e salsinha e cebolinha, que fica uma delícia, né? Ainda bem que descobriram que esses aí a gente pode comer, não são aqueles que vão nos infectar e a gente vai destruir a humanidade. Jordana, para acabar então, é o seguinte, como que a gente consegue hoje saber o que é real, o que é fake, principalmente se tratando em assuntos de ciência? Qual é o momento que eu devo colocar o chapeuzinho de alumínio na cabeça? Qual é o momento que eu devo simplesmente ignorar porque aquilo é uma notícia falsa? Nossa, excelente pergunta, e eu acho que isso
é o que vai fazer diferença na nossa sociedade, né? Que a gente desenvolver essa habilidade de conseguir diferenciar o que é real do que é uma desinformação, que é uma mentira, é o que vai definir o nosso futuro, se a gente vai implodir como humanidade ou se a gente vai continuar avançando. O que a gente tem agora é uma infodemia. Então, a gente teve pandemia de coronavírus e agora a gente tem uma pandemia de informação, que é um número absurdo por conta do avanço tecnológico, é um absurdo de geração de conteúdo que a gente tem na internet, mas é humanamente impossível a gente acompanhar tudo isso. E eu não recomendo ninguém a querer tentar absorver essa quantidade grande de informação. Infelizmente, nas redes a gente não tem o controle disso. Então, a minha dica que eu dou para todas as pessoas que desejam criticamente olhar para as informações é sempre buscar em outras fontes. Você recebeu no celular, você consegue encontrar aquela mesma informação em outras fontes, em fontes que representam, às vezes, sociedades ou grupos ou ideias diferentes, porque a gente tem que viver na mesma realidade, no mesmo mundo. Infelizmente, os algoritmos, eles alimentam, né, nas redes sociais, eles alimentam o nosso vício, então a gente fica muitas vezes imerso numa bolha. Então, se eu estou vendo gatinhos fofinhos na internet, eu sempre vou ver gatinhos fofinhos pro resto ali do meu Instagram, né, só rolando. O problema é quando eu fico consumindo conteúdos, uma determinada opinião, e eu acabo sendo viciada e induzida por aquela opinião. Isso acontece também, um efeito psicológico na nossa espécie, que é o viés de confirmação. Você ter aquele indício que faltava ali para você acreditar mais ainda no que você já acredita. Então, é uma confirmação da sua crença. E é isso que a gente tem que tomar cuidado hoje. Você se questionar se aquele conteúdo é de alguém que você concorda, ou se é de alguém que você ali sabe que tem uma opinião que foi, ou até uma ideia embasada em outras evidências e tal. Então, olhar criticamente para todos os conteúdos que a gente tem consumido na internet. E também fazer um filtro, né, gente? Eu acho que é impossível, a gente não vai conseguir ficar consumindo conteúdos diversos o tempo todo, então você filtra ali, não, agora também chega, esse é o meu limite, hoje eu vou ficar um pouquinho off da internet, mas em via geral a gente tem que desenvolver essa habilidade de questionar, de duvidar, mas o problema é quando a dúvida vem sobre alguma coisa que tem evidência, então se você vai duvidar sobre algo que tem evidência, você tem que trazer uma outra evidência, você tem que buscar uma outra evidência. Essa evidência tem fonte? Quem que escreveu? Né? Fazer um passo a passo. Essa pessoa tem formação na área, não adianta um coach quântico querer dizer que o 5G vai acontecer, vai fazer isso ou aquilo. Porque o coach quântico não tem formação em física, é uma criação que não existe, né? Então foi algo assim. Então, não, vou acreditar no coach quântico que está falando de física, mas ele tem formação em física? Não, então a gente estimular esse pensamento crítico, né? Porque, como você falou, que nós nascemos curiosos, nós somos crianças curiosas, fazendo perguntas e tudo mais, e a vida adulta, todo o estresse, a gente acaba perdendo um pouco disso, mas eu acho que todo mundo tem que recuperar um pouquinho esse espírito de cientista, de se questionar, de se perguntar e duvidar, mas ao mesmo tempo de pensar que nós todos estamos na mesma realidade. Eu acho que eu e você podemos ter opiniões diferentes sobre, eu prefiro o verão, não, eu acho que o inverno é isso, aquilo, aquele outro. Mas o verão e o inverno, eles existem. Não posso negar a existência de um do outro. Então, acho que a gente trabalhar em grupo, voltar a olhar a realidade, né, como uma só, e respeitando, claro, as opiniões quando precisam ser respeitadas, né, e não alucinações que foram inventadas, assim. E, claro, falando de ficção científica, né? Que nesse meio, nesse mundo que a gente tenta pensar criticamente, a gente consiga se divertir também com a ficção, desde que ela não interfira a nossa realidade, né? Eu continuo assistindo a série, eu acho divertidíssima, a produção é muito boa e tal. Estou treinando também meu inglês aqui, assistindo
sem legenda, porque às vezes a gente não consegue colocar a legenda aqui, então você vai tentando treinar outras habilidades, aproveitando o momento também para conversar sobre cultura pop, etc. E, claro, né, como a gente estava comentando, os fungos, que a gente não traga isso para a nossa realidade, eles não oferecem esse risco como é colocado na série, mas eles coexistem, eles fazem parte do nosso planeta, do ecossistema como um todo, e eu garanto que os cientistas estarão preparados caso uma pandemia, uma nova pandemia surja, um super fungo surja, como acontece em alguns hospitais, mas para fungos, especialmente, a gente tem bastante remédio documentado para isso, temos muitos cientistas estudando, então eu garanto que uma cura seria desenvolvida, não ia ficar à mercê igual na série, não, da Fedra e etc. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Aonde as pessoas podem encontrar esse conteúdo que você faz? Onde que elas podem acompanhar, né, o seu trabalho? Eu basicamente fico mais no Instagram, no @voandoautociência, vocês vão encontrar lá meu perfil, eu posto um pouquinho do meu dia a dia, como é que é fazer ciência aqui no Canadá, aqui no exterior, e a gente discute um pouco, né, essas questões de desinformação, como analisar criticamente uma notícia e etc. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho também e mandar alguma sugestão de conteúdo, a gente conversa lá, cola junto para a gente bater um papo. Tem o Twitter também, que é Jordana_Olive, que é um perfil mais de cientista mesmo, porque lá é uma rede social de cientista que faz uma bolha científica, mas se quiserem me acompanhar por lá. E no Instagram do Voando Alto tem o link para o meu YouTube, o canal no YouTube, que eu posto aulas. Quando, na época da pandemia, eu dei algumas aulas na universidade e eu postei lá, então também tem um conteúdo de evolução lá, se vocês quiserem acessar, tá disponível. Bacana, que legal, que legal. Então, para a gente finalizar de vez o nosso bate-papo, Jordana, até aonde ainda você quer voar? Onde eu quero voar? Olha só que pergunta bem profunda, né? Então, o meu sonho mesmo é me estabelecer como pesquisadora, como professora. Eu acredito muito na instituição da universidade, porque na universidade a gente constrói conhecimento e eu acho que é uma instituição que tem que ser democrática, tem que ter acesso para todas as pessoas, e eu acredito que eu estando dentro da universidade, eu quero ser uma porta para poder quebrar barreiras mesmo, para a gente sair da Torre de Marfim e poder descer mais para a sociedade e a gente englobar mais pessoas que estejam interessadas no conhecimento. Que eu acho que conhecimento é poder, não deveria ser dinheiro, não deveria ser posses, mas deveria ser conhecimento, ele que promove mudanças na sociedade, né? Então, o meu voo talvez seja voltando para o Brasil, para perto das minhas raízes, da minha casa e tal, ou quem sabe seja um outro lugar no mundo que possa me dar uma oportunidade para eu poder continuar esse legado, que eu acredito que a ciência é sem fronteiras, né? Então, do lugar que eu tiver, eu conseguir continuar esse meu ideal de construção de conhecimento, eu vou me fixar, né? Então, eu aceito propostas, estou à procura de oportunidades, então vamos ver como é que vai ser no futuro. Maravilha, maravilha, que legal. Pessoal, então segue lá, né? @Voando Alto Ciência, da nossa querida Jordana Oliveira, ela que atualmente ela é cientista, mora no Canadá, mas é uma brasileira que está fazendo ciência pelo mundo aqui, levando a nossa bandeira de uma maneira bem sensata, né? Bem democrática também, porque realmente falar sobre ciência no linguajar técnico fica entediante, fica chato. Continua sim, porque é muito bacana e muito gostoso de acompanhar o seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Peço para a galera se inscrever nas redes sociais da Jordana, do Voando Alto Ciência, e no nosso, né? Também, mais uma vez. Se inscreve lá, deixe seu comentário. Gostou do bate-papo? Tá acompanhando The Last of Us? Deixa aí no comentário. Manda para a galera que já jogou, né?
E aquela galera que está com medo aí de já estar estocando alimentos, já está estocando papel higiênico, com medo de um novo apocalipse zumbi, pode ficar tranquilo que vai demorar alguns milhões de anos para isso acontecer. Certo, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Jordana, muito obrigado e valeu! Obrigada, muito obrigada pela oportunidade.